Acho que muita gente lembra do quanto The Last of Us 2 parou a internet e o quanto de crítica negativa que ele recebia e ainda recebe por causa da história polêmica. Eu tô no time daqueles que amaram o jogo, tanto que ele é meu jogo favorito, e eu sempre sinto a necessidade de defender ele. Não importa de onde, não importa quem esteja falando mal, eu sempre quero defender. Mas atualmente eu não ando me estressando tanto, porque eu tento o máximo entender que pessoas elas têm opiniões diferentes e tá tudo bem. É sério quando a opinião, né, entre várias aspas, é só um preconceito disfarçado. Aí fica difícil não ficar puto. Mas agora que eu finalmente abri esse canal, eu posso expressar de todas as maneiras possíveis o quanto eu amo essa obra. E eu vou começar já pela luta final. Que pra quem vê ela sem conhecer a história, são umas simples lutas. Afinal, ela não tem diálogo, ela não tem música, ela é só uma trocação franca de soco. Mas apesar de vazia, essa luta ela diz muita coisa. Primeiro, The Last of Us 2 ele pode ter diversas interpretações. É até uma das coisas que faz eu gostar muito do jogo. Mas uma que você não pode ter de jeito nenhum, que é completamente errada, querendo ou não, você tá errado, é achar que o jogo é sobre uma história de vingança, o que ele obviamente não é. Bem, pelo menos pra mim, ele foca nas consequências de um ódio interminável. Do início ao fim, vemos os protagonistas serem banhados por uma sede de vingança interminável, que vai consumindo eles cada vez mais que eles vão atrás de seus objetivos. E eles não percebem o quanto vão se afundando cada vez mais fundo em um abismo. E além de, né, todo esse ódio, também é sobre o perdão. Mas o principal perdão sendo a si mesmo, se perdoando e finalmente tendo força para continuar seguindo, mesmo que essa força pareça ser impossível de se alcançar. Muitas pessoas jogaram o jogo já pensando que era uma história sobre vingança, o que dá até pra entender, porque a Naughty Dog ela deu uma puta trollada, fazendo a gente pensar que a Dina que tinha morrido, que o Joe ia ajudar ele a completar sua vingança. Mas quem parou pra prestar atenção no que realmente estava jogando, percebeu que o trailer distorceu muito a lore. Acredito eu que a maior pista que mostrou que essa história não era uma história sobre vingança é quando trocou pra Abby e mostrou toda a motivação dela e que ela também era um ser humano. E que ela tava fazendo a mesma coisa que você. Ela tava atrás de uma vingança que talvez preenchesse o vazio ou a culpa de ter perdido aquela pessoa que você tanto amava, mas que na verdade isso afundaria ela ainda mais em um vazio sem fim. E se frustraram muito por a Abby ter vencido o primeiro confronto. Isso os que conseguiram jogar até aqui e não abandonaram o jogo. E quando de novo a Ellie foi atrás da Abby para botar um ponto final em tudo aquilo, até ficaram esperançosos. Mas bem, por que eu tô falando tanto sobre os jogadores sendo que o foco é a luta? Olha, quando é sobre The Last of Us 2, eu gosto de pensar nesses jogadores em específicos com uma interpretação. Na verdade, duas. Quer dizer, existem duas interpretações, mas tem uma que eu acredito e outra que eu suspeito. Perto do fim do jogo, a Ellie era como se ela nem tivesse mais alma. Ela só seguia e ia atrás da Abby como uma completa máquina. Obcecada e completamente cega, achando que matar a Abby resolveria tudo. Até ficava chamando o nome dela aos montes. Eu vejo jogadores que terminaram ainda querendo matar a Abby como a Ellie nesse momento. Eles não conseguem olhar pra verdade. Eles sabem que a Abby teve motivo pra fazer o que fez, mas preferem fechar os olhos e só seguir nessa vingança sem sentido. Eles jogando com a Ellie mal se tocavam que estavam iguais a ela, completamente cegos. E eu já vi um argumento de tipo, cara, o que você faria se a sua mãe ou se alguém muito próximo de você fosse assassinado na sua frente? Você não ia ficar com raiva? E eu pensei, tipo, cara, que tipo de pergunta é essa? É óbvio que eu ficaria com raiva, é normal de qualquer pessoa. Se eu tivesse um mínimo de decência, um mínimo de ser humanidade, será, não sei se essa palavra existe, eu ficaria com raiva. Você, em uma situação dessa, tem total direito de ficar puto e querer que a pessoa pagasse de alguma forma. Mas eu gosto de pensar que se a pessoa que partiu, ela realmente se importava com você, ela realmente gostava de você, ela não iria querer ver você se afundando em ódio, ficar se afundando em tristeza por causa dela. Ela iria querer que você seguisse sua vida, que você aproveitasse cada momento ainda e que não se ficasse tão abalado por causa dela. A gente sim teria total direito de ficar puto e querer comprar o cara, mas o ódio não traz ninguém de volta. E a outra interpretação, eu não lembro o que eu vi, que é bem parecida aliás, é que os jogadores eles são o Tommy, que apesar de estar cego de um olho, ainda queria a Abby morta. Ele não largava o osso de jeito nenhum, assim como os jogadores. Mas né, eu prefiro muito mais a primeira interpretação, já que a gente joga com a Ellie e ela é a protagonista. Quando a Ellie encontra a Abby, ela tem a oportunidade de matar ela ali. A Abby estava completamente indefesa, mas a Ellie ela opta por soltar ela. É como se ela realmente quisesse um confronto, não só matar ela. Só que a Abby ignora e vai atrás do Lev, que era sua maior preocupação.
Nesse momento da história, já dá pra perceber como a Abby ela evoluiu. Ela simplesmente cagou pra ele e ainda disse que ela poderia escapar usando outro barco da praia. E dá até pra ver na cara da Ellie, ela talvez pensando tipo, por que ela tá ajudando ele e só não luta comigo? Por um tempo ela até pensa em ir embora. E nessa cena você vê dois barcos, um pra frente e outro pra trás, indicando como a Abby ela já não aguentava mais essa história. Ela já tinha perdido tudo por causa desse ódio. E a única vez que ela teve compaixão foi o que fez ela ainda ter pelo menos o Lev e o da Ellie pra trás. Ela ainda não tinha aprendido, e foi só ver o sangue e se lembrar do Joe que foi cobrar a Abby. Que nega e nega, mas quando a Ellie ameaça o Lev, ela finalmente vai pra cima. Eu sempre insisto em dizer que nesse jogo, nenhuma das duas estava certa, e realmente não estavam. Mas nessa situação em específico, a Abby ela era certa. E ela tava lutando pra proteger o Lev. Ela não foi pra cima por ódio, mas sim por amor. Mas por mais que fosse por amor, ela ainda assim não queria. Dava pra ver na cara dela que ela não tava gostando do que tava fazendo. E é quando começa a luta de fato que você nota os pequenos detalhes. Ela não é à beira do mar à toa. Ela não é uma luta vazia à toa. As duas não estavam lutando por nada. Aquela era uma luta completamente vazia. Não importava quem vencesse ou perdesse, ninguém ganharia nada. Só perderiam. Cada soco, cada chute era vazio e sem alma. Não tinha mais sentido. Tudo aquilo que elas perderam já tinha se passado tanto tempo. Era hora de finalmente deixar o passado para trás e seguir em frente. Depois de muita porradaria e até perda de dedos, a Ellie solta a Abby e deixa ela embora. E essa cena foi muito odiada e dita não ter o menor sentido. Tipo, depois de tudo que ela fez, depois de matar tantas pessoas, ela foi até aí só pra soltar ela. E é aí que eu respondo. Exatamente! É esse o ponto. Ela não ganhou nada com isso, ela só perdeu. Se ela matasse ela, toda a lição do jogo seria completamente destruída. E assim, sim, o final seria horrível. Agora, sobre o motivo da Ellie soltar ela, é uma coisa que é difícil de dizer, porque ele fica à base de interpretação. Pode ser por o jogo todo, a Ellie ela sempre tem uma memória ruim do jogo, do momento que ela perdeu ele. Mas dessa vez ela se lembrou do momento feliz. Ou ela repensou em tudo que ela perdeu, ou pensar que o Joe não gostaria de saber o que ela se tornou, não tem como saber com 100% de certeza. E talvez eu até prefira assim, na verdade. Esse momento que a Ellie soltou a Abby é um estopim para ela finalmente seguir em frente. Só que também, infelizmente, ela percebeu tarde demais e tiveram muitas consequências. E diferente do que muita gente pensa, ela não perdoou a Abby, assim como a Abby não perdoou a Ellie. Ela apenas deixou ela ir, pois finalmente percebeu que não valeria a pena. Não valeria de nada matar ela. Aquilo não traria o jogo de volta. E finalmente ela conseguiu pensar antes de tudo se acabar. Diferentemente de quando ela matou os outros membros da WF, que ela só matava e se sentia mal. Mas né, ainda seguia por estar completamente obcecada. E ver ela finalmente se livrando de tudo isso é realmente um alívio. Apesar de, né, como eu disse, tiveram consequências. Eu não pretendo mencionar sobre a última conversa entre o Joe e a Ellie, porque eu ainda quero fazer um vídeo em específico e dizer por que essa cena ela é a minha cena favorita da vida. Enfim, depois de terminar a luta, a câmera ela mostra de maneira belíssima que agora a Ellie ela não tem mais nada e que o seu pior medo havia se realizado. E apesar de tudo, ela ainda tinha as duas pernas para andar. Ela precisava seguir em frente. E no fim, ela terminou igualzinho o Joe no começo do primeiro jogo. Alguém cicatrizado, apenas vivendo e indiretamente buscando um motivo para continuar existindo. Mas eu acho que era só isso que eu tinha pra falar hoje. Dá like se você curtiu, se inscreve se você quiser mais e tchau!